A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá pessoal, Neurotalk no ar, com o Dr. Clécio. Vamos responder algumas perguntas bem interessantes e hoje o assunto principal é finalidades das terapias no autismo, né, doutor? Vamos falar um pouquinho da finalidade dela e como funciona, como é o tratamento, quanto tempo, né, a gente deve manter. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que assim, a pergunta ela é extremamente importante e eu vou começar a falar uma coisa que eu bato muito nessa tecla, que é a seguinte, Céu. A finalidade das terapias não é, jamais, em hipótese alguma, você querer buscar transformar uma pessoa na condição autista numa pessoa neurotípica. Ponto. Tá? Isso é um crime você fazer. Então, a finalidade dos processos terapêuticos é você fazer com que o indivíduo na condição autista, ele melhore a sua qualidade de vida, ele reduz a sobrecarga sensorial e com as habilidades que ele tem, ele consiga alcançar aquilo que ele deseje e aquilo que é necessário para a vida dele. Certo. Tá? Então, assim, não existe uma receita de bolo. O que existe são pessoas na condição autista, cada uma delas com características diferentes. E dentro dessas características você vai ter que definir um plano terapêutico. Então, por exemplo, você pode ter pessoas com uma hipersensibilidade sensorial muito intensa. Então, é uma pessoa que mesmo usando um abafador de ruídos, mesmo usando um óculos de sol, ela precise do terapeuta ocupacional para reduzir a hipersensibilidade sensorial. Então, sim, essa pessoa vai ter uma indicação para uma terapia ocupacional. E como funciona a terapia em si? O pessoal pergunta, como que é essa terapia? É uma conversa? Como que tu faz? Vai depender, porque assim, tu tem a terapia ocupacional, tu tem a neuropsicopedagogia, isso para pacientes tanto infantis, adolescentes e pacientes que estão em cursos técnicos, certo, universitários, em que você vai trabalhar e desenvolver habilidades de aprendizado que são necessárias ou que são marcadas por algum tipo de transtorno de aprendizagem. Certo. Então o profissional vai utilizar técnicas pedagógicas para desenvolver habilidades de raciocínio em diferentes áreas. A terapia ocupacional ela vai usar estratégias também comportamentais, aproximando o indivíduo de estímulos para que ele tenha o desenvolvimento de uma maior capacidade de relacionamento com esse estímulo. Na psicoterapia, você vai trabalhar as características afetivas e comportamentais desse indivíduo, transformando ela em habilidades para que esse indivíduo consiga alcançar comportamentos que para ele são importantes em termos de uma realização de desejo ou importantes por uma questão de sobrevivência. Tá? Você vai ter a terapia medicamentosa. Autismo não tem remédio, lembrando disso, mas é muito comum, principalmente no diagnóstico tardio, você ter indivíduos com comorbidades, com quadros associados. Que vai desenvolver pelo autismo em si, desenvolve várias comorbidades. Exatamente, então são indivíduos que vão precisar ter um acompanhamento medicamentoso. Você vai ter indivíduos que vão precisar de um acompanhamento com psicomotricista, em virtude da questão motora. Então, veja, quando você faz o processo de avaliação, isso é uma coisa que eu também bato muito, não basta dizer que a pessoa está na condição autista, isso é muito pouco, isso é muito pobre. Você precisa qualificar como que essa condição autista impacta na vida desse indivíduo, tá? E isso vem por uma descrição, em que você vai pontuar quais são as áreas de maior necessidade de suporte que esse indivíduo tem. Certo. E aí você vai eleger estratégias terapêuticas para desenvolver. Ponto. Nem toda pessoa na condição autista ela vai ter uma condição de seguir todas as estratégias. Por quê? Porque isso requer um número de horas, um número de visitas aos profissionais. Você vai ter pessoas na condição autista que vão ter sobrecarga em virtude disso. Então, mesmo elegendo um plano
estratégico de terapias, você então precisa criar uma logística para que esse indivíduo na condição autista ele consiga executar essas tarefas. Como que essa logística ela é criada? Se você tem um indivíduo que não consegue, em virtude da sobrecarga sensorial, participar de todas as atividades, você vai eleger prioridades. Você vai eleger aquilo que gera maior necessidade de suporte, que prejudica mais a qualidade de vida dele, e você vai começar por essa estratégia. E depois, gradativamente, você vai aumentando a partir do momento em que essa pessoa vai estar mais apta a ter essa sobrecarga de carga horária, de profissionais trabalhando com ela. Quando tu fala em a terapia, em horas, qual é o indicado? Quantas horas por mês, por dia, por semana? Como que é esse tratamento? Fantástica a sua pergunta. Gente, a resposta é: essa carga horária ela é definida a partir do momento do perfil de cada paciente. Por isso que nós já conversamos, né? De 8 horas, tem que ser 8 horas por dia. Não. Tu vai acabar com uma pessoa com 8 horas por dia. O que existe hoje, e isso é uma coisa que está se discutindo muito, tá? É que assim, existem vários profissionais fazendo cursinhos aí de não sei quantas horas e abrindo um consultório, se colocando como especialistas em terapias, isso, aquilo. E a gente observa de forma muito comum uma receita de bolo para todo e qualquer indivíduo na condição autista, tá? Então veja, se você tem um indivíduo, criança, vou pegar o público infantil. Vamos começar, que daí eu até tenho uma pergunta interessante de um pai e de uma mãe. Nível 1 de suporte, e você vai estabelecer 40 horas de terapia por semana, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É demais. É totalmente fora da lógica, da razão e da coerência, tá? Então, assim, o problema não está em linhas terapêuticas, o problema não está em estruturas metodológicas que apontam isso ou aquilo. O problema é você ser raso. Então, você põe todo mundo dentro de uma média e essa média vai servir para todo mundo. Vamos pegar um autista nível 3 de suporte, uma série de necessidades. Muitas vezes as 40 horas também não são adequadas. Por quê? Porque você vai ter uma pessoa na condição autista em crise o tempo todo. A pergunta ela é muito simples, aliás, não é uma pergunta, é uma colocação. Permaneça da 1h30, 2 da tarde, às 6, 6h30 da tarde, em contínuo processo de estimulação. Tá? Então, para quem não está na condição autista, isso é naturalmente cansativo. Sem dúvida. Para quem está na condição autista, isso pode se transformar numa coisa extremamente exaustiva. E estressante, vai estressar mais ele do que qualquer Exatamente. coisa. E aí o que acontece? Tu tem um tiro no pé. Ao invés de você ver essa pessoa evoluindo, você vai ver essa pessoa não só retrocedendo, como ficando antipática e agressiva. Ela nem quer mais ir, né, fazer a terapia. Exatamente, é o processo terapêutico. Então veja, cada indivíduo, isso na saúde mental já é uma lei, tá? Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa vai ter um tipo de tratamento, blá, blá. Na condição autista, isso se enaltece muito. Você não tem como ter um padrão terapêutico para todo mundo. Isso é definido na avaliação que você faz ou da criança ou do adolescente ou do adulto. Isso é definido com a participação dos pais que conhecem a dinâmica de funcionamento de rotina dessa criança e desse adolescente. E aí você vai montando estratégias para desenvolver. Então veja, nós não podemos nos perder num conceito quantitativo. Nós temos que nos ater a uma concepção qualitativa. É muito melhor o seu filho fazer, sei lá, 3, 4, 2, 5 horas de terapia bem feitas, em que você vai ver, sim, um resultado significativo, do que fazer de conta que ele está 40 horas semanais fazendo terapia e você vê essa criança patinando sem sair do lugar. Sem o resultado. E ficando aversivo ao processo terapêutico. Sem dúvida. E doutor, um pai e uma mãe fizeram essa pergunta. A criança deles foi diagnosticada e ela tinha em torno de quase 2 anos. Tá. E ela vem tratando já em 2 anos e meio e teve uma melhora espetacular. Eles podem parar? E não vai ter um retorno, retroagir isso? Eu vou ser muito específico para essa faixa etária. Certo. Tá?
Como nós falamos de uma condição permanente, e nós estamos falando de uma criança que está vivendo aquela grande eclosão de desenvolvimento, entrando no coleginho, participando com as crianças e tal. Exatamente, construções de habilidades e tudo mais, você não aconselha você ter uma interrupção absoluta do processo terapêutico. Parar. Não. O que você aconselha? Dentro das características dessa criança, dentro das necessidades que ela tem de suporte, você fazer uma manutenção terapêutica com ela. Então você reduz, sim, você pode ter uma redução de carga horária. É como um remédio que tu dá o desmame, como fala, tu vai tirando aos poucos para não dar aquele choque. Mas mantê-la num processo de terapia, por quê? Porque ela vai entrar na escola, ela vai viver o desafio de uma socialização. Muitas crianças diferentes dela. Crianças diferentes, barulhos. Então é muito provável que essa criança, ela vai apresentar diferentes tipos de desregulação, diferentes tipos de sobrecarga. E tendo essa manutenção, o que vai acontecer? A manutenção terapêutica vai poder trabalhar com ela, ou essa manutenção terapêutica ela pode visualizar, olha, acho que agora nós precisamos trazer novamente tal processo terapêutico. Certo. Tá? A pergunta desses pais é interessante pelo seguinte, Céu. Eu, como um terapeuta de diagnóstico tardio da condição autista e do TDAH, eu não sou um terapeuta que prego que pessoas na condição autista têm que fazer terapia o resto da vida. Tá? Você, principalmente no diagnóstico tardio, você trabalha com pessoas que sozinha foram se construindo, foram fazendo enfrentamentos, foram vencendo barreiras. Então você pode ter um paciente diagnosticado tardiamente que vai chegar num momento em que ele vai ter muita estabilidade. E sim, esse paciente ele tem todo o direito de caminhar sozinho. Isso é um merecimento. E daí se ele sentir a vontade, se ele sentir que necessita, ele vai te procurar. Isso nós falamos do tardio, né? Só que a criança não vai conseguir dizer isso, né? Não. E como que os pais vão notar alguma diferença? Porque, tipo assim, a criança mordia os coleguinhas. A brincadeira dela era morder, era bater, era meio agressiva. E isso sumiu tudo no tratamento. Será que pode voltar a isso? Pode. Gente, nós estamos falando de uma condição permanente. Isso. Tá? Então, assim... Como tu disse, não tem cura? Tu vai conviver com, aprender a viver com. Exatamente. Então, assim, ó, a finalidade da família, da equipe que trabalha com essa criança é fazer com que ela tenha uma evolução e não retroceda. Tá? Certo. Porém, todo e qualquer ser humano, ele vive dentro de um ambiente com uma série de estímulos e muitas vezes pode acontecer algum tipo de estímulo mais negativo que pode fazer retroceder. Pode pegar aquele gatilho e voltar tudo. Exatamente. Então, assim, uma coisa que eu sempre procuro orientar pais, os seguidores que também me questionam sobre isso nas redes sociais, os pais de crianças na condição autista precisam ter um vínculo e uma integração muito forte com a equipe que trabalha com o seu filho, tá? Eu gosto muito de uma coisa chamada consenso. Certo. Então, assim, vamos decidir juntos, tá? Ah, mas não teve consenso, então vamos discutir de maneira construtiva para chegar nesse consenso. Certo. Tá? Por quê? Porque daí você sim vai estar construindo uma rede de suporte para essa criança, que vai dar a ela aquilo que ela necessita, vai dar o amparo. Então vamos pegar a pergunta desse pai e dessa mãe. Desse pai e dessa mãe. Essa criança com 4 anos, ela vai se sentir muito feliz em ter uma redução significativa das suas terapias, porque é um resultado de um trabalho que essa criança fez. Sim, 2 anos terapeuta. Tá. Todo, né? Então, assim, certinho. Extremamente válido fazer essa redução. Extremamente válido deixar horas livres para ela poder ser criança e assim por diante, tá? Agora, o contato com essa equipe ainda é fundamental. Então, se isso passar a ser 1 vez por semana, 2 vezes no máximo, tá? A criança vai se sentir bem. Porque ela gosta daquilo. Se ela está melhorando há tanto tempo já, ela já se tornou uma rotina para ela também. Ela já se tornou. Vocês vão escutar de profissionais que vão dizer não, porque ela tem que ficar em terapia o tempo todo. Eu, Clécio, sou contra. Certo. Tá? Isso tem que ser, novamente, avaliado de maneira criteriosa, ponderado de maneira criteriosa, observando essa criança, a evolução dela. É muito importante os pais observarem. Os pais observarem, a equipe observarem,
Porque veja, essa criança, mesmo tão pequena, ela sabe que ela está num processo terapêutico por alguma razão e por alguma coisa que ela tem que desenvolver. E é importante os pais avisarem os próprios professores do colégio que ela vai, para o pessoal também notar alguma coisa, dizer que ele está saindo desse tratamento. Totalmente, tá? Toda informação para a escola é fundamental. Reduziu a dosagem da medicação, informa. Reduziu a carga terapêutica, informa, tá? A relação com a escola, ela também tem que ser de uma parceria total e absoluta. Vamos mudar um pouco de assunto, doutor. No último programa, a gente conversou e finalizou, e só que a gente começou com essa resposta por causa dos pais, que nós falamos dos pais que abusam da condição de uma criança autista para ter privilégios e ganhar com isso. Acontece isso? Olha, se eu falar que não acontece... Tá tapando sol com a peneira. Eu vou estar sendo mentiroso. Certo. Tá? Mas tem uma coisa na condição autista, Céu, que é o predominante, quase que absoluto, que é uma luta incansável, desmedida e cruel dos pais para conseguirem ajudar os seus filhos. Certo. Tá? Por quê? Recentemente tivemos um caso que 2 psicólogas em São Paulo foram filmadas ridicularizando e maltratando durante uma sessão de terapia suas crianças na condição autista. Crianças, qual idade mais ou menos? Não sei te dizer. Tá? Mas crianças. Então veja, o que acontece hoje na condição autista? A grande luta da condição autista, Céu, é conseguir ser respeitada. E eu até fiz um vídeo sobre essa situação e eu fiz o seguinte comentário: a situação vai muito além dessas 2 psicólogas, porque existe uma falta de respeito para você conseguir avaliar as pessoas na condição autista, existe uma falta de respeito para conseguir o tratamento para essas pessoas, existe uma falta de respeito quando você consegue a avaliação e o profissional que está na tua frente te ridiculariza porque você foi lá questionar sobre a condição autista. Isso é muito comum, tá? Então, assim, a condição autista, independentemente de classe econômica, tá? Ela enfrenta um desafio que é muito maior do que a condição autista, certo? É um preconceito? Existe isso? Porque muitos dizem, isso é modismo, agora todo mundo é autista. Olha, eu podia dizer que sim, eu podia dizer que é uma burrice, eu podia usar vários adjetivos aqui, tá? Aqui hoje. Mas assim, eu vejo como uma grande insensibilidade social, certo? Porque uma seguidora que me procurou agora recentemente, que passou num concurso vaga PCD, e foi fazer a consulta da perícia da prefeitura que ela passou, e a médica não autorizou ela a assumir o cargo porque ela era autista e ela não ia conseguir exercer o cargo dela. E ela passou com uma nota provavelmente muito boa. Isso. Então veja, nós vivemos um processo de desumanidade. Isso é que nem um cadeirante ou uma pessoa com uma deficiência visual ser reprovada porque ele não anda e porque ele não enxerga, né? Sim. É mais ou menos dentro desse processo. Então a gente vive uma desumanidade muito grande, uma falta de valores, uma falta de sensibilidade, e uma preocupação que as pessoas têm com a vida dos outros, que é uma coisa que me espanta, né? Então, assim... Isso é incrível, mas se preocupa tanto com a vida dos outros e não olha para a própria, né, Clécio? Sabe, é um negócio assim... não, isso é normal, tem vontade de rir mesmo. Eu leio, isso aí a gente vive isso. E eu leio uns negócios assim do tipo, algumas concepções, alguns conceitos que as pessoas têm como absolutamente verdadeiros e que são totalmente... E nem conhecem, né, a fundo. Não sabe nada. Quando eu digo totalmente desprovido de inteligência, vários comentários. Então, assim... Você vai encontrar, dentro da tua pergunta, ocasionalmente alguém que vai querer fazer bom uso do diagnóstico? Cara, tu vai encontrar. Isso acontece em qualquer situação, tá? Porém, predominantemente, Céu, é o massacre, tá? É o massacre, e eu vejo esse massacre, assim, de pessoas de baixa renda, de pessoas de uma renda maior, dificuldade de processos de inclusão dentro das escolas... Principalmente assim no trabalho que tu acabou de citar, né? Exatamente, a questão do concurso público, de tu ter que passar por uma banca
que não está interessada em saber do seu caso para avaliar. Ela está mais interessada em te desqualificar do que avaliar o teu caso. Então, assim, isso é extremamente lamentável, tá? Muitos pais sofrem profundamente, muitos adultos diagnosticados tardiamente que relatam que foram comunicar na empresa e que foram mandados embora, tá? Em virtude do diagnóstico, ou seja, até então o cara era um bom profissional, trabalhava bem e tal, apresentou o diagnóstico e foi mandado embora. É um negócio sem coerência, tá? E isso dificulta muito. E é necessário a pessoa apresentar? Vamos pegar essa pergunta do caso que ele apresentou. Se eu estou trabalhando bem, eu preciso? Céu, vou fazer o seguinte, eu trabalho aqui contigo. Certo. Tá? E sim, existem coisas, por exemplo, as luzes aqui do estúdio, uma coisa que me incomoda e tal, parará. E tu trabalha bem nesse ambiente. Exatamente. Então veja, a finalidade de eu falar do meu laudo não é você me mandar para casa e dizer não precisa fazer mais nada, no final do mês eu pago o teu salário. Entendi. Tá? A finalidade é, eu posso então usar um óculos de sol por causa disso? Ou eu posso ir trabalhar na outra sala que não tem tanta luz, tá? Então, sim, a finalidade de você ter um laudo e um diagnóstico efetivo é você conseguir corrigir pequenas situações ou situações até um pouco maiores no seu espaço de trabalho, para que você tenha uma qualidade de vida melhor lá. Trabalhe melhor e com mais gosto e produza mais, né? Perfeito, e um desempenho melhor. Essa é a grande finalidade. Assim como quando você faz o laudo de uma criança, é para ela poder ir para a escola e ser explorado as habilidades dela, o que ela precisa desenvolver, a forma como isso precisa acontecer, para não gerar sobrecarga. E não é um bicho de sete cabeças, né? Depois que tu descobre é simples. Céu, os processos de adaptação da pessoa autista, seja infantil, adolescente ou adulto, são processos, na grande maioria, muito simples, tá? Coisa de boa vontade. Nível 1 e 2. Nível 1 e 2. O 3 é um pouco mais complicado. Um pouco mais complicado, tá? Mesmo assim, tem como fazer, tá? Ótimo. Então, assim, se não for para você usufruir desse benefício, não tem o porquê de você ter um laudo, tá? E o problema todo, prestem atenção, seguidores do nosso canal, não é você que fez o seu laudo, foi diagnosticado e apresenta que está errado. Errado é quem não te acolhe, tá? Porque veja, voltando à história aqui, eu sou teu funcionário, certo. Apresentei o laudo. Mas tu já não tá mais nesse lugar, claro, tá? Tá, já não, foi beleza. transferido para edição. Tá, tu concorda que seria uma coisa simples de ser corrigida? Tranquila. Tu ia me mandar embora? Não. Tá? Facílimo. Então, assim, é sobre isso. Super fácil. É sobre isso, tá? Então, assim, eu já falei aqui algumas vezes, eu já participei conversando com algumas empresas sobre necessidades de adaptação de alguns pacientes meus. Gente, coisas muito pequenas, entendeu? E que para a pessoa na condição é muito grande, tá? E as empresas, os meus pacientes... E vai produzir mais ainda, até mais e melhor. Muito melhor. Isso existe. Então, assim, o questionamento é o porquê dessa má vontade. Entendeu? O porquê que de repente se eu trabalho aqui contigo 10 anos, eu sou um bom funcionário, senão não estaria aqui contigo 10 anos, tá? A hora que eu apresento o meu laudo e eu vou querer trabalhar contigo a questão da luz, eu não sirvo mais, sou mandado embora. Porra. Eu tenho um exemplo do filho de um amigo meu que foi um diagnóstico tardio, ele está com 26 anos e que na empresa que ele trabalhava tinha condição dele trabalhar em casa, home office. Está trabalhando, produzindo muito mais e trabalha muito mais do que se estivesse lá nas 8 horas diárias. Isso. E para o menino, como meu amigo falou, que é um grande amigo meu, disse, a vida dele melhorou 100%. E é outra pessoa. Esse é o exemplo que tu está dando. Eu vivo isso muito. Eu tenho muitos pacientes diagnosticados que são da área da tecnologia. Esse meu amigo é da tecnologia. E todos esses pacientes, pelo menos uma grande maioria, conseguiram passar por esse processo. Eles saíram do sistema presencial, foram para o sistema home office e decolaram. Sem dúvida, a criatividade deles aumenta muito. Decolaram no sentido de serem profissionais
coringas extremamente... E esse menino é criador de jogos e cria pro mundo inteiro, não é uma coisa... E ele deu um salto assim que a inteligência dele e a criatividade melhorou muito. E o que a gente tem que ter claro aqui, gente, é assim, ó... Ok, você pode passar por um processo desse, você pode ser demitido e tal. Gente, vamos pra briga. A comunidade autista tem que ter claro que ela tem força. Que a partir do momento em que a gente começar a judicializar essas situações, buscar os direitos e começar a colocar ordem na casa, a partir daí nós vamos ter uma tendência de reduzir esse tipo de processo, tá? Certo, e nós vamos ter agora no próximo programa, nós vamos ter a entrevista com uma pessoa que é um apoiador ao autismo, e isso é muito importante. Pessoal, nosso tempo chegou no final, Clécio. É isso. Espero que a gente tenha respondido as dúvidas, né? Pai, mãe, muito obrigado pelas perguntas, meus amigos que mandam sempre sugestões para nós. Nos acompanhe e qualquer dúvida manda para nós um e-mail que a gente vai tentar responder da melhor forma e mais clara possível, né, doutor? Exatamente isso. Um abraço para todo gente. mundo. Até mais. Tchau. Fiquem atentos a mais esta dica de segurança da transportadora Zappellini. Verificação de folga na quinta roda. Ligar o veículo. Soltar o freio estacionário. Engatar a primeira marcha. Puxar o freio da carreta. E arrancar o veículo levemente para a frente. Você sabe o que é pino-rei? O pino-rei é responsável por fazer a conexão entre a quinta roda e o reboque do caminhão. Já as placas superior e inferior são responsáveis por transmitir a carga do reboque para o chassi do caminhão. O conjunto de molas tem a função de absorver os impactos e vibrações durante o transporte. Lembre-se de que segurança é fundamental ao dirigir um caminhão. Valorize a vida, dirija com segurança.